Olá pessoal, nessa série de vídeos eu vou explicar algumas poucas coisas que eu sei sobre pandas. Vai ser um curso básico de pandas. Mas o que é o pandas? Pandas, a gente pode resumir o pandas como uma biblioteca de manipulação e análise de dados. A gente pode comparar o pandas como se fosse um Excel para programadores, pois a forma que a gente manipula e organiza os dados lembra bastante uma planilha do Excel. Mas por que pandas? O legal do pandas, que é uma das grandes vantagens dele, é que é possível manipular uma grande quantidade de dados. Esses dados podem ser de até mesmo de 1 megabyte e podem variar até 7 gigas, 10 gigas. E além de manipular grandes dados, ele consegue manipular esses dados com excelente performance. Qual é a relevância dessa biblioteca? Dentro da ciência de dados, que é uma área interdisciplinar que estuda diversos tipos de dados, nós analisamos dados enormes e complexos. Alguns exemplos desses dados são dados sociais, que é sobre desigualdade, salário e etc. Dados na área de saúde e até mesmo dados da Bolsa de Valores. Com a análise desses dados, na ciência de dados, é possível tomar decisões, como por exemplo, dado uma análise de dados sobre a desigualdade, é possível criar políticas públicas em cima dessa análise. Claro, caso haja algum problema ocorrendo devido a essas análises. E agora eu vou explicar um pouco sobre o pandas. Para começar a ensinar um pouco sobre o pandas, eu decidi explicar um pouco sobre estrutura de dados. Mas o que é estrutura de dados? Estrutura de dados na computação é a organização de diferentes tipos de dados e suas operações em cima da mesma. Por exemplo, na linguagem de programação Python ou C++, vetores são uma forma básica de estrutura de dado, onde é possível armazenar tipos básicos, como float, inteiro, char, e outros tipos de estruturas que são bastante conhecidas são grafos, árvores e dicionários. Dicionários é uma peculiaridade do Python. Eu não sei se existe alguma outra linguagem que também utilize dicionários da mesma forma que Python. Então vamos lá. Vamos falar do primeiro tipo de estrutura de dados do Pandas, que é séries. Séries é um tipo de estrutura do Pandas que possui apenas uma dimensão, ou seja, é um vetor de uma dimensão. Nele pode se conter diferentes tipos de dados, sendo inteiro, float, string, um ponto, como aquele ponto do plano cartesiano, e até mesmo objetos de Python. Nesse tipo de estrutura, como a gente vai ver na prática, é possível colocar rótulos para indexar a estrutura. A gente pode comparar séries a um dicionário do Python, já que é possível, até mesmo, criar séries utilizando um dicionário. Para começar, vamos importar as bibliotecas. A primeira biblioteca que vamos importar, é claro, é Pandas. Vamos importar ela como nickname, um apelido PD, e vamos importar a biblioteca NumPy as no NP. E por que utilizar a biblioteca NumPy? NumPy é bastante versátil e é utilizada junto com Pandas para fazer operações de álgebra linear e até mesmo criar vetores ou matrizes. Então vamos lá. Para criar uma série básica, nós criamos um objeto do Pandas chamado pd.series e nele passamos o argumento que seriam nossos dados. Utilizando NumPy, eu criei um NumPy Array com os valores 1, 2, 3, 4, 5.
Aí coloquei para criar o objeto séries e eu armazenei dentro do valor séries. Eu vou colocar aqui para rodar para vocês para ver como é que fica. Então ele gerou essas séries aqui, os valores 1, 2, 3, 4, 5, como a gente fez aqui, que a gente passou como argumento. E ele possui indexagem que varia de 0 até o tamanho do vetor. Como eu falei anteriormente, é possível criar rótulos para nossas séries. E para fazer isso, na hora de criar o objeto séries, a gente passa os valores por um parâmetro chamado index. Vale salientar que o valor do index, o tamanho da lista do index tem que ser do mesmo tamanho do nosso array. Aqui. Eu vou aqui rodar para vocês só para mostrar como é que ficou. Aqui eu botei para printar e podemos ver que foi colocado com sucesso a indexagem de cada valor. Então, para o primeiro index vai ter o valor 1, para o segundo index vai ter o valor 2, que a gente colocou respectivamente. Como eu falei anteriormente, é possível criar uma série, uma series, utilizando um dicionário. Eu criei aqui um simples dicionário em Python, onde cada valor possui indexagem. Daniel possui valor 88, Renan possui 77 e assim vai. Eu passei como parâmetro data o valor dicionário. E agora eu vou printar para vocês como ficou nossa série. Ficou desse jeito aqui. Sim, como eu falei anteriormente, as séries podem conter diferentes tipos de dados. Aqui nessas séries contém valores inteiros e strings. Também existe um outro jeito de colocar indexagem no nossas séries, é que após criar nossas séries a gente chama uma função chamada index, que a gente passa a nossa lista com valores de index. E relembrando novamente, essa lista aqui que a gente vai passar para o index tem que ter o mesmo tamanho nas nossas séries. Deixa eu printar aqui para mostrar para vocês a alteração que eu fiz no nosso index. Pronto. A gente pode ver que foi feita a alteração e está bonitinho. Isso é o básico que eu vou ensinar para vocês de séries, porque acredito que data frame tenha mais importância. Não que séries, a gente não vai mexer com séries, a gente vai mexer com séries sim, sendo que de forma geral a gente mexe mais com data frame. Mas o que é data frame? Como eu já estava falando anteriormente nas pressas. Data frame é também uma estrutura de dados do Pandas, que ela é basicamente igual a séries, sendo que a única e grande diferença é que o data frame é uma estrutura bidimensional. A gente pode ver o data frame como se fosse várias séries uma do lado da outra. E outra coisa legal do data frame é que há tanto indexagem na coluna como nas linhas da tabela. E da mesma forma como as séries, é possível criar o data frame utilizando um dicionário bidimensional. Vamos agora mostrar como é que se cria um data frame básico. Vamos criar primeiro um dicionário. Esse dicionário, vamos dizer que a indexagem nome vai receber uma lista. E a segunda indexagem, que é a idade, vai receber outra lista. Deixa eu só comentar isso aqui.
Eu vou passar como parâmetro data o dicionário que eu criei anteriormente e gerar o dataframe utilizando esse objeto aqui. Vou printar para vocês e mostrar como é que ficou. Aqui podemos ver o dataframe que a gente criou, que possui as colunas nome e idade e os respectivos valores. Eu também coloquei para printar as colunas, que a gente utiliza essa função aqui, data.columns, que são as colunas do nosso dataframe. Também é possível criar um dataframe utilizando uma matriz de 2 dimensões. Então, para criar essa matriz, eu utilizei uma função do NumPy para criar uma matriz de 5 por 2, uma matriz de zeros, de tipo objeto. Em seguida, eu armazenei nessa matriz, na primeira coluna, os valores de Daniel, Renan, Neto, Maia e Torres, da mesma forma que eu fiz no dicionário aqui, na primeira coluna. E na segunda coluna, que é a coluna 1, eu coloquei os valores numéricos e strings. Por fim, eu passei como parâmetro data a matriz que eu criei anteriormente. E também eu passei como parâmetro colunas o nome das nossas colunas. Deixa eu printar para vocês aqui como é que ficou. Aqui eu printei a matriz que eu criei, depois os valores que eu armazenei na matriz e por fim, aqui o dataframe que foi gerado. Outra coisa, da mesma forma que as séries, eu posso colocar no nosso dataframe a nossa indexagem. Aqui eu passei 1, 2, 3, 4, 5, porque é o tamanho do nosso dataframe. E agora eu vou printar para vocês o dataframe depois que eu coloquei a indexagem nas linhas. Aqui ficou desse jeito. Se tiver alguma dúvida, por favor, comente nos comentários. E eu vou parando por aqui. Qualquer coisa é só falar comigo. E tenha um bom dia.